Então, bom dia a todos, as pessoas que ainda estão para chegar vão chegando, né? Meu nome é Zakice Meredith, acho que 90% me conhecem, mas que existe Apareceu minha cara aqui. 10% que não me conhece. Pedir para vocês terem o microfone desligado, isso, tá? Por favor, mantenham o microfone desligado. Bom, eu sou também das antigas, de 20 anos atrás, da primeira formação de constelação familiar no Brasil. Sou sócia fundadora da Associação Brasileira dos Consteladores e dou treinamento, faço atendimento, workshop, etc. Mas agora a nossa estrela é o Jimmy Calderon, que é um convidado meu para falar sobre constelações, família e organizações, que é um assunto muito interessante. Então, o Jimmy Calderon é mestre em constelação sistêmica, com certificado da Alemanha, psicologia com especialização em gestão educativa. Tem feito treinamentos em constelação sistêmica, tanto na América do Sul quanto na América Central. Ele é convidado para dar workshops em congressos internacionais no Uruguai, Costa Rica, Eslovênia e Brasil. Atualmente dirige a formação de constelação sistêmica e é fundador da Nexa. Então, agora eu vou passar para você, Jimmy, falar quem é você e a Madalena, que vai fazer a tradução consecutiva. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Muchas gracias, Zakie. Estoy muy agradecido por la invitación. Y Muito obrigada, Saki. Estou muito grato pelo convite. agradecerle a Magdalena también porque me va a apoyar en esta charla. Obrigada também. Madalena, você pode falar logo depois dele, consecutivamente, tá? Ele estava me agradecendo por eu estar fazendo a tradução para vocês. Y luego agradecerles a ustedes por su interés en este crecimiento y divulgación de las constelaciones sistémicas. E logo agradecer a vocês pelo interesse nas constelações sistêmicas. Que nos reunamos un sábado en la mañana para seguir aprendiendo es muy encomiable, es de mucho aprecio. Que a gente se encontre sábado de manhã é algo que ele aprecia muito. Muy bien. Yo quisiera saber que levanten la mano quienes ustedes ya saben de constelaciones. Ele quer saber que levantem a mão quem sabe de constelação. Carol, pode levantar a mão. Jaqueline, Miriam Braga, pode levantar. Jaqueline, Paula, Rodrigo, mayoría. La mayoría, entonces. Muy bien. Pues yo he tenido acá una presentación para hacer la dinámica más fluida. Ele tem aí uma apresentação para fazer a dinâmica mais fluida. Y vamos a hablar sobre este tema de las constelaciones, cómo se relaciona con la familia y cómo se relaciona con los negocios o empresas. Vamos falar de como as constelações se relacionam com a família, os negócios e as empresas. Muy bien. Bueno, sobre las constelaciones, primero quisiera decirles que es conocida porque nos aporta un ejercicio, nos aporta una dinámica. Sobre as constelações, ele quer falar que elas nos aportam um exercício e uma dinâmica. Todos conocemos la forma en la que trabajan las constelaciones con las sensaciones corporales. Todos conhecemos como trabalham nas constelações com as sensações corporais. Con los conceptos de mirada, espacio, tamaño. Os conceptos de olhares, espaços, tamanhos. Pero más importante que el ejercicio para mí, mais importante para ele do que o exercício, es que nos aporta un marco teórico para comprender los sistemas. é que aporta um marco teórico para compreender os sistemas. Magdalena, ¿para ti está bien así o frases más largas deseas? Não, para mim está ótimo assim. Para as pessoas está bem assim? Sim. Sim, tá. Okay. Sim, para mí também. Súper. Y este marco teórico es lo más importante para mí que aporta
que han aportado las constelaciones para entender los sistemas. Este marco teórico, para ele, é o mais importante que aporta as constelações para entender os sistemas. Los órdenes del amor que nos aportó Bert Hellinger As ordens do amor que aportou Bert Hellinger siguen siendo preponderantes, siguen siendo básicos, siguen siendo muy importantes para entender cómo funciona un sistema. siguen sendo muito importantes para compreender como é um sistema. Entonces, nos importa mucho el incluir en la pertenencia É muito importante incluir a pertenência, el orden en la jerarquía a ordem na jerarquia y el equilibrio entre tomar y dar. e o equilíbrio entre o dar e receber. Y algo muy importante también en constelaciones E algo muito importante também nas constelações es entender estas dos dinámicas. é compreender estas duas dinâmicas. El trabajo del constelador O se trabalho basa do en lo siguiente. constelador se basa En lo siguiente. se baseia no seguinte: Separar lo que no debió estar unido separar o que não devia estar unido y unir e unir lo que no debió estar separado. o que não devia estar separado. Me explico en lo siguiente. Me explico no seguinte: Cuando me refiero a separar lo que no debió estar unido, me refiero a separar las historias. quando me refiro a não separar, a separar o que estava unido, me refiro a não separar as histórias. Por ejemplo, tenemos la historia de un padre que fracasó en su empresa Temos a história de um pai que fracassou, que falhou na empresa, y esa historia se impregna en la historia del hijo. e essa história fica impregnada na história do filho. Entonces el hijo comienza a tomar esa historia de fracaso del padre. Então o filho começa a tomar essa história de falência ou de fracasso do pai. No es que el hijo no esté preparado para hacer una empresa, Não é que o filho não esteja preparado para assumir uma empresa, sino que el problema está en que hay una lealtad inconsciente. o problema está em que há uma lealdade inconsciente. Entonces, en nuestro trabajo de consteladores, Então, no nosso trabalho de consteladores, lo que nos toca es separar esto. o que temos que fazer é separar isso. Así es. Nos toca separar esta historia. Temos que separar essas histórias. De esta forma, el hijo puede tener una historia independiente a la historia de fracaso de su padre. Desta forma, o filho pode ter uma história independente à história de fracasso e falência do pai. Esta es la primera línea a la que me refiero cuando digo separar lo que no debió estar unido. Essa é a primeira linha onde se refere a separar o que não devia estar unido. Y por el otro lado tenemos unir lo que no debió estar separado. E pelo outro lado, temos unir o que não devia estar separado. Y esto se basa en una premisa general para todos los casos. Isto se baseia numa premissa geral para todos os casos. La premisa es esta: todos los seres humanos tienen recursos, A premissa é todos os seres humanos têm os recursos, solo que a veces nos olvidamos que los tenemos. só que às vezes esquecemos que os temos. Entonces, nuestro trabajo como constelador Então, nosso trabalho como constelador consiste en unir a la persona con sus recursos y habilidades, consiste em unir a pessoa com seus recursos e habilidades, porque nos toca unir lo que no debió estar separado. porque temos que unir o que não devia estar separado. Y, por último, lo más importante del aporte de las constelaciones E por último, o mais importante do aporte das constelações es que entendemos los fenómenos como sistemas, é que entendemos os fenômenos como sistemas, que todos trabajan como sistemas. que todos trabalham como sistema. Eso quiere decir que los elementos están interrelacionados. Isso quer dizer que os elementos estão interrelacionados. Y esto nos hace ya pensar en que no hay constelaciones familiares, constelaciones organizacionales, etc.
Isto nos faz pensar que não há constelações familiares, organizacionais, etc. Sino que hay constelaciones sistémicas porque trabajan con sistemas. Sino que há constelações sistêmicas porque trabalham com sistemas. Desde ese punto de vista, puedo hacer cualquier intervención siempre y cuando mi mirada sea sistémica. Desde esse ponto de vista, posso fazer qualquer intervenção desde quando meu olhar seja sistêmico. Muy bien, hasta acá quiero saber si se entiende claramente, si vamos entendiendo. Sí, Magdalena. Eugenia dice que sí, Miriam dice que sí. Perfecto. Muy bien, Sandra, gracias. Entonces, vamos por el primer concepto que hay que trabajar hoy día, que es la familia. Vamos começar pelo primeiro conceito que vamos trabalhar hoje, que é a família. Las constelaciones comienzan trabajando con familias. Bert Hellinger lo que hace es primero trabajar con familias. As constelações começam trabalhando com família. Bert Hellinger fala que há que trabalhar com a família. Y como ya hemos mencionado, la familia es un sistema, E como já falamos, a família é um sistema, cuyo objetivo es la supervivencia de toda la familia. que o objetivo é a sobrevivência de todo o sistema. Y se rige bajo los órdenes del amor. E se rige sob as ordens do amor. Tenemos que ver que todos pertenezcan a la familia. Temos que ver que todos pertencem à família. Tenemos que ver que se respete la jerarquía en la familia. Temos que ver que se respeite a jerarquia na família. Y tenemos que ver que hay un equilibrio entre lo que se da y lo que se toma. E temos que ver que existe um equilíbrio entre o que se dá e o que se toma, o que se dá e se recebe. Eso es básicamente lo que es el trabajo de constelaciones y familia. Isso é basicamente o que eu trabalho de constelações e família. Entonces, ¿cómo es con los negocios? Então, como é nos negócios? Bueno, entender que un negocio o una empresa también es un sistema Bom, entender que o negócio, uma empresa também é um sistema y que tiene su propio objetivo. e que tem seu próprio objetivo. Y ese objetivo es la rentabilidad, el lucro, la ganancia de dinero. E esse objetivo é a rentabilidade, o lucro, a ganância de dinheiro. Y acá es donde se da una de las mayores diferencias con respecto a la familia. E aí é a parte onde se dá a maior diferença com o que é a parte da família. Y es el mayor dolor cuando hablamos de empresas familiares. E a maior dor quando falamos de empresas familiares. Porque a veces una empresa familiar confunde los objetivos de la familia con los objetivos de la empresa. Porque às vezes uma empresa familiar confunde os objetivos da família com os objetivos da empresa. Entonces acá me pueden entender mejor cuando hablo de separar lo que no debió estar unido. Então aqui dá para entender melhor quando falo de separar o que não devia estar unido. Acá está la historia de la familia y acá está la historia de la empresa. Aqui está a história da família e ali a da empresa. Si es que están unidas, van a estar influenciadas una de la otra. Se estão unidas, vão estar influenciando uma a outra. Y lo que nos toca a nosotros es separarlas. E o que devemos fazer é separar. A pesar de que se rige bajo los órdenes del amor, Mesmo que se rejam pelas ordens do amor, tiene sus propias particularidades. tem as suas próprias particularidades. Tenemos la pertenencia, Temos a pertenência, tenemos el equilibrio, temos o equilíbrio tenemos la jerarquía. e temos a jerarquia. Pero además tenemos otra que es el fin de la empresa. E temos outra que é a finalidade da empresa. Excelente, la finalidad de la empresa. ¿Cuál es el objetivo de la empresa? ¿Hacia dónde va la empresa? Qual é o objetivo da empresa? Para onde vai essa empresa? Porque la diferencia quizás más importante acá Porque pode ser que a diferença mais importante aqui es que el negocio tiene una temporalidad é que o negócio tem uma temporalidade. diferente a la familia. La familia es Sí. atemporal. Diferente a família é atemporal. Es un decir, ¿no? Porque no sabemos los límites de la familia, desde dónde viene y hacia dónde va. É um decir porque não sabemos o limite dessa família, de onde vem, para onde vai. Sin embargo, un negocio, una empresa, sí tiene una fecha de fundación, sí tiene una fecha de origen.
Porém, uma empresa sim tem uma data de início, de fim. Ujú. Y es lo que vamos a ver acá, cuando vemos las diferencias entre familia y negocio. E o que vamos ver aqui, que é onde aparecem as diferenças entre família e negócio. Una familia, cuando hablamos de pertenencia, la pertenencia es inmediata. Yo pertenezco a la familia porque nací en la familia. Uma família, quando eu falo de pertenência, a pertenência é de imediata, porque eu já nasci nessa família. En cambio, en un negocio, en una empresa, la pertenencia es opcional y además es temporal. Mas numa empresa, a pertenência é opcional e é temporal. Yo elijo si me quedo o si no me quedo en la empresa. Eu escolho se fico ou não fico nessa empresa. Por otro lado, en la jerarquía, en la familia se da por orden de llegada. Primero llega el padre, luego llegan los hijos. Uhum. A jerarquia na família se dá por ordem de chegada. Primeiro chegam os pais, depois os filhos. Pero en una empresa es totalmente diferente y complejo. Mas numa empresa é totalmente diferente e complexo. Tiene demasiadas variantes. Tem muitas variantes. Entonces, por ejemplo, en una empresa toca definir cuál es la forma más adecuada. Por exemplo, numa empresa tem que definir qual é a forma mais adequada. Una forma es por grado de estudio. Uma forma por grau de estudo. Entonces pueden haber personas jóvenes que tienen maestrías y posgrados y personas mayores que tienen educación básica. Então, pode ter pessoas jovens que têm mestria, pós-grau, e tem pessoas mais velhas que têm uma educação básica. Entonces ahí se nos complejiza a quién ascendemos, a quién le damos un beneficio. Então, aí fica mais complexo a quem que eu vou ascender, a quem que eu vou dar um benefício. O, por ejemplo, quién tiene más tiempo en la industria. Ou, por exemplo, quem tem mais tempo na indústria, na empresa. O, por ejemplo, quién tiene más tiempo en esa misma empresa. Ou, por exemplo, quem tem mais tempo nessa mesma empresa. O cuando se mezcla, quién es familiar del dueño. Ou quando a pessoa que se mistura é parente do dono. Porque a veces ascienden o nombran gerente a alguien solo por ser familiar del dueño. É porque às vezes tem uma ascensão ou nomeiam gerente alguém que é familiar da empresa. Ese es el mayor problema en una empresa familiar. Esse é o maior problema numa empresa familiar. Porque imaginemos que yo tengo una empresa Porque imaginemos que eu tenho uma empresa y viene mi madre e vem minha mãe y me dice, Jimmy, dale negocio a tu tío Pablo porque él fue el que te cuidó de niño. e me diz, Jimmy, tem que lhe dar trabalho a seu tio Pablo porque ele que me criou quando eu era criança. Tu tío Pablo te cambió de los pañales. Teu tio Pablo trocou suas fraldas. ¿Cómo no le vas a dar un trabajo si él te quiere tanto? Como você não vai dar um trabalho para ele se ele gosta tanto de você, te ama? Entonces ahí, por amor a mi madre, por una lealtad familiar consciente, Então, ali, por amor à minha mãe, por uma lealdade familiar consciente, invento un puesto para mi tío Pablo que además no sabe hacer nada. inventou um lugar para meu tio Pablo que não sabe fazer nada. Y ahí comienza a complejizarse más esta mezcla de familia y negocio. E aí fica mais complexo essa mistura de família e negócio. Y recordemos que, así como en todas las constelaciones, los actos humanos son por amor. E lembremos que, assim como em todas as constelações, os atos humanos são por amor. Pero que el amor no ayuda, sino que lo que ayuda es el orden. Mas aqui o amor não ajuda, o que ajuda é a ordem. Ok, en el equilibrio, por ejemplo, en la familia se da por medio del afecto. No equilíbrio, na família, se dá por meio do afeto. Y en el negocio se manifiesta en los sueldos y honorarios, en los pagos. E nos negócios se manifesta pelo pago dos salários, dos pagos. Ujú. Así es. Y por último, la finalidad de la familia es la supervivencia, E por último, a finalidade da família é a sobrevivência. mientras que en un negocio la finalidad es rentabilidad y hacer dinero. E no negócio, a finalidade é a rentabilidade e fazer dinheiro.
Sin embargo, muchas veces, de nuevo, nos confundimos Porém, muitas vezes nos confundimos. y queremos que la empresa ayude a la familia cuando ese no es su finalidad. E queremos que a empresa ajude a família quando essa não é a finalidade dela. Entonces, la mejor forma de llevar al fracaso a una empresa es contratando a familiares por amor. Então, a melhor forma de levar uma empresa ao fracasso, à falência, é contratando familiares por amor. Así es. Muy bien. Ingala Robb es una consteladora alemana que reside en México. Engala Robb é uma consteladora alemã, é alemana, Sí. que mora no México, Amiga mía, y que ella muestra estas diferencias de las tareas también. amiga minha, e que ela mostra essa diferença das tarefas também. En una familia lo importante es vivir, Numa família é importante viver, pasar la vida a la siguiente generación passar a vida para a seguinte geração y mantener la vida. e manter a vida. Eso es lo importante en la familia, la vida. Isso é importante na família, a vida. En una organización es muy diferente. Em uma organização é muito diferente. Cuidamos por el bienestar de los colaboradores para que tengan un buen contexto de trabajo. Cuidamos pelo bem-estar dos colaboradores para que tenham um bom contexto de trabalho. Posibilitamos que tengan todo para hacer mejor su trabajo. Possibilitamos que tenham tudo para fazer bem seu trabalho. Hacemos lo posible que puedan llevar su trabajo en las mejores condiciones. Fazemos o possível para que possam levar seu trabalho nas melhores condições. Lo importante es crear ganancias para los propietarios. O importante é criar ganâncias para os proprietários Y mantener una buena relación entre la empresa y la sociedad, la comunidad. e manter uma boa relação entre a empresa, a sociedade, a comunidade. La Desculpa, familia se encarga de la vida. desculpa, Aquí, sim. Ganância em português seria riqueza? É isso? sí, riqueza, Ganância, dinero. Tá. Sí. Ganho, tá bom. Eu ganho, desculpa, se é ganho. Sim, Dinero, billete. Uhum, Así es. sim, sim. Sí. sim, ganho. Eso es importante. Y acá, por ejemplo, yo les puedo compartir algo que tiene que ver con una experiencia laboral. Magdalena, no te escucho. Aqui eu posso lhe compartilhar algo que tem a ver com a experiência laboral. Una vez me llevaron a una empresa porque no cumplían las metas Uma vez me levaram numa empresa porque não cumpriam as metas. y no sabían por qué, porque era un grupo muy profesional. E não sabiam por quê, porque todo mundo era muito profissional, era um grupo muito profissional. Entonces, lo que me toca a mí es hacer una entrevista sistémica. Então ele teve que fazer uma entrevista sistêmica. No necesariamente una constelación con representantes, sino una entrevista basada en los principios, en los órdenes del amor. Não necessariamente uma constelação, mas sim uma entrevista baseada nos princípios da constelação. Entonces, cuando yo entrevisto a los colaboradores y a los jefes, Então, quando entrevistei os colaboradores, os chefes, les pregunto, ¿qué pasa que no llegan a sus metas? ¿Cuál es su dificultad? o que acontece? Por que vocês não estão chegando nas suas metas? Qual que é a sua dificuldade? Y me dicen cosas muy variadas, pero no relevantes. E falaram coisas muito variadas, mas não muito relevantes. Hasta que yo les pregunto si es que entre ellos se dan feedback del trabajo. Até que ele pergunta se entre eles se dão feedback do trabalho. A lo que ellos me responden, no, para nada. E ele fala não para nada. A gente não faz isso. Yo les digo, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se dan retroalimentación? Por que acontece? Por que não se dá essa retroalimentação? Y ellos me responden, tenemos trabajando 20 años juntos. Estamos trabalhando 20 anos juntos. Mis hijos le dicen tío. Meus filhos lhe dizem tio. Somos compadres, somos padrinos entre nuestras familias. Somos compadres, padrinhos entre nossa família. ¿Cómo yo le voy a dar un feedback sobre su trabajo? Sería una falta de respeto. Como que eu vou dar um feedback sobre o seu trabalho? Seria uma falta de respeito. Y yo le digo, bueno, entonces no estamos en una empresa, estamos en un club.
Então eu falo, não estamos numa empresa, estamos num clube. Porque si se dan cuenta, a lo que le han dado prioridad Porque se percebem, eles têm dado prioridade es al bienestar. ao bem-estar. Y eso no es la prioridad en una empresa. E essa não é a prioridade de uma empresa. Sabemos que es importante por el clima laboral, Sabemos que é importante pelo clima laboral, pero estamos en una empresa para lograr metas, para lograr ganancias, dinero. mas estamos numa empresa para lograr ganhos, dinheiro. Entonces, fíjense que no necesariamente una empresa familiar tiene que ser por familia de parentesco. Então, observem como uma empresa familiar não precisa ser com famílias de parentesco, Sino que también puede ser empresa familiar por el trato, que es un trato familiar. senão também pode ser uma empresa familiar pelo trato familiar. Así es. Muy bien, vamos a seguir con la presentación. Vamos a unir acá a los 3 órdenes del amor el trabajo que mencionaba Miriam de Anton de Crom. Aqui vamos unir os 3 princípios das ordens do amor ao trabalho de Anton de Crom. Anton de Crom es un constelador de Holanda o Países Bajos. Anton de Crom é um constelador de Holanda, dos Países Baixos, Que ha desarrollado mucho el trabajo para organizaciones. que tem desenvolvido muito o trabalho para organizações. Entonces, él tiene en su libro, Consultoría Sistémica, Então, em seu livro, Consultoria Sistêmica, él nos presenta 5 necesidades para la organización. ele nos apresenta 5 necessidades para a organização. Ya sabemos que una organización tiene que mirar la pertenencia, Já sabemos que uma organização precisa olhar para a pertenência, lo que es interesante porque hay que saber cómo es que yo pertenezco a un grupo. o que é interessante porque eu preciso saber como eu pertenço ao grupo. Quizás pertenezco por el uniforme, Pode ser que eu pertença pelo uniforme, puede ser que pela pertenezca farda, pela llevo un farda. photocheck, Perdão? puede ser que pertenezca porque llevo un photocheck, identificación, ID. Pode ser que eu pertença porque eu levo um crachá. Hay muchas formas de pertenecer en una organización. Temos muitas formas de pertencer a uma organização. Ya hemos visto también que el orden tiene diversa complejidad Temos visto que a ordem tem uma diversa complexidade y que el equilibrio se da con el pago de honorarios y salarios. e que o equilíbrio se dá com o pago de honorários e salários. Todo esto sigue el trabajo de Bert Hellinger. Tudo isso segue o trabalho de Bert Hellinger. Sin embargo, Anton de Crom le añade 2 necesidades más. Porém, Anton de Crom incorpora 2 necessidades. Tener en cuenta el origen de la organización Levar em conta a origem da organização y tener en cuenta la historia de la organización. e levar em conta a história da organização. Si nosotros no tenemos en cuenta estos 2 aspectos, Se nós não levamos em conta estes 2 aspectos, vamos a tener conflictos más adelante en la empresa. vamos a ter conflito mais na frente na empresa. Entonces, por ejemplo, una forma de reconocer el origen Então, por exemplo, uma forma de reconhecer a origem es teniendo en cuenta siempre quiénes fueron los fundadores de la empresa. é levando em conta sempre quem foram os fundadores da empresa. O, por ejemplo, teniendo en cuenta la fecha de fundación. Ou, por exemplo, levando em conta a data da fundação. Es una suerte de ritual que sirve para conmemorar el día que se formó. É uma sorte de ritual que serve para comemorar o dia quando se iniciou. De la misma forma, es importante tener en cuenta la historia. Da mesma forma, é importante olhar para a história. Un ejercicio muy interesante para que hagan ustedes en las empresas Um exercício muito importante para que você faça nas empresas es hacer una entrevista en la cual se le pide a los dueños que les cuenten los momentos importantes de la empresa. é pedir aos donos fazer uma entrevista na qual eles falem dos momentos importantes da empresa. Entonces se puede hablar desde la fundación Então, você pode falar desde a fundação y podemos hablar de cuando se hizo la primera sucursal,
Podemos falar de quando você fez a primeira sucursal? Sucursal Cuando la sería la empresa, sucursal. sucursal filial, otra, la empresa, Ujú. de cuando que cuando hubo el primer fracaso, Quando houve a primeira falência, de cuando la empresa comenzó a tener más empleados, quando começou a ter mais empregados, de cuando tuvieron un producto que fue el que más se vendió, quando tiveram um produto que teve mais vendas. y así, eventos importantes en la historia de la empresa. E assim todos os eventos importantes da empresa, na história da empresa. Porque nosotros sabemos también por constelaciones Porque nós também sabemos pelas constelações que si se omite parte de la historia, que se omitida parte da história, esta historia se va a repetir. essa história vai se repetir. Entonces es mejor tener en cuenta y decir, sí, hay muchos momentos que han sido buenos y han sido malos en la empresa. Então é bom e levar em conta de ser, temos tido bons momentos e maus momentos na empresa. Y por otro lado, a nivel individual, E por outro lado, o nível individual, les puedo sugerir que hagan este pequeño ejercicio. sugiro que façam esse pequeno exercício. Hagan una pequeña lista con todos los trabajos o empresas o emprendimientos que han tenido. Façam uma pequena lista com todos os trabalhos, empresas ou empreendimentos que vocês têm tido. Y fíjense si los tienen todos en cuenta. E observem se vocês estão levando todos eles em conta. Si se acuerdan de su primer trabajo cuando eran jóvenes. Se se lembram do seu primeiro trabalho quando vocês eram jovens, O sea, hace poquito, ¿no? ou seja, há pouco tempo. Hace poco tiempo. Y si no hay algún trabajo que quieren evadir, E se não tem algum trabalho que vocês estão evadindo, porque cuando excluimos un trabajo o un emprendimiento, porque quando excluímos um trabalho ou um empreendimento, estamos dejando de lado los recursos que aprendimos y todo el aprendizaje que tuvimos en ese momento. estamos deixando de lado os recursos e todo o aprendizado que tivemos nesses momentos. Es una similitud cuando se le pregunta a una madre por sus hijos y no menciona las pérdidas o abortos. É similar a quando uma mãe se lhe pergunta pelos filhos e não fala das perdas e os abortos. Entonces, por ejemplo, antes de tener mi empresa actual, tuve 3 emprendimientos. Então, por exemplo, antes de eu ter minha empresa atual, eu tive 3 empreendimentos. Y cuando me preguntan, yo digo, solo tuve un emprendimiento. E quando me perguntam, falo, só teve um empreendimento. Y no estoy agradeciendo a esos 3 emprendimientos que me ayudaron a tener este exitoso. E não estou agradecendo a esses 3 empreendimentos que me ajudaram a ter este que é exitoso, que tem sucesso. Entonces, si se dan cuenta, los sistemas funcionan de manera similar. Então, se vocês percebem, o sistema funciona de maneira similar. Por eso es que yo particularmente no veo diferencia entre constelaciones familiares, constelaciones organizacionales. Por isso que eu, particularmente, não vejo a diferença entre constelações familiares e as organizacionais. Para mí ambas tienen la misma estructura Para mim, ambas têm a mesma estrutura, al trabajarlas como si fueran sistemas. ao trabalhá-las como se fossem sistemas. Sí, cada una tiene sus particularidades, Sim, cada uma tem as suas particularidades, pero la base teórica es que son sistemas. mas a base teórica é que são sistemas. No sé si hasta acá queda claro o alguna duda, una pregunta hasta ahora. ¿Todo claro? Ok, muy buenos alumnos entonces. Perfecto. Tengo alguna información más por acá. Para los que quieren comenzar a trabajar constelaciones en ámbitos empresariales, me gustaría darles algunas recomendaciones. Para os que querem trabalhar em constelações organizacionais, quero dar algumas sugestões. En las empresas no les gusta que hablemos de sentimientos y emociones. As empresas não gostam que falemos de sentimentos e emoções. En una constelación familiar podemos llorar, tirarnos al suelo, poner muertos. Em uma constelação familiar, podemos chorar, nos jogar no chão, Poner muertos en el suelo, personas hechas. botar os mortos. Sí. En una empresa sería muy riesgoso. Em uma empresa é muito arriscado fazer isso. Porque son más racionales y le tienen más distancia con lo emocional.
porque são mais racionais e têm maior distância com o emocional. Una vez hablando con Jan Jacob Stam, un constelador holandés, Uma vez falando com Jan Jacob Kokistan, Jan constelador Jacob Stam, holandês, él decía lo siguiente: ¿por qué le vamos a pedir a un gerente que sea intuitivo? ele fala o seguinte, porque vamos pedir para gerente que seja intuitivo. ¿Por qué le vamos a pedir que entre a la constelación de manera intuitiva? Por que vamos pedir para ele que entre uma constelação de maneira intuitiva? Tenemos que recordar que a él le pagan por pensar. Temos que lembrar que ele é pago por pensar. Entonces, él puede entrar a una constelación pensando. Então ele pode entrar numa constelação pensando. Y no hay ningún problema con eso. E não tem nenhum problema com isso. Se va a ubicar en el campo e igual nos va a dar información. Ele vai encontrar seu lugar no campo e vai nos dar da mesma forma a informação. Ajá. Eso es la número 1. Número 2. A número Podemos 2, decir, en vez de decir voy a hacer una constelación, ao invés de dizer vou fazer uma constelação, porque en algunos lugares dices eso y llaman a seguridad para que te saquen de la empresa, porque em alguns lugares você fala disso e chama a segurança para que te tirem da empresa. o comienzan a imaginar que tienes un poncho, que tienes unas ramas, unas maracas, y comienzas a soplar agua. Eu comecei a imaginar que você tem poncho, chocalho, Como si fuera un chocalho, chamán. como se fosse xamã. Entonces lo mejor es decirles, ¿qué tal si hacemos este ejercicio? Então, melhor falar para ele, que tal se fazemos este exercício? Y hacemos ensayos, cometemos errores y hacemos pruebas, tests. Fazemos ensaios, cometemos erros, fazemos testes. Otro consejo es que en una organización se puede hacer todo un programa de desarrollo. Outro conselho é que numa organização você pode fazer todo programa. Así que podemos hacer mucho más que solo una constelación. Então, podemos fazer muito mais que só uma constelação. Hacemos la constelación y luego le sugerimos una suerte de recomendaciones con un programa. Fazemos a constelação e logo sugerimos programa com recomendações. Muy bien. Número 4. En las organizaciones no involucro la parte personal. Nas organizações, não envolvo a parte pessoal. Por ejemplo, si veo que una persona en una constelación, en una empresa, está mirando al suelo, Por exemplo, se eu vejo que uma pessoa numa constelação de uma empresa está olhando para o chão, yo recomiendo no decirle hay un muerto. eu recomendo não falar aqui tem morto. Recomiendo decirle, mira, hay algo importante que sería bueno ver en otro contexto. Prefiro falar para ele, olha, tem algo importante que seria bom olhar em outro contexto. Porque recordemos que en una constelación en empresa nos llaman para ver los temas de la empresa que se pueden resolver a ese nivel. Porque lembremos que numa constelação de empresa nos chamam para resolver o assunto da empresa que se pode resolver nesse nível. Así es. 5. Hacemos preguntas para que no son necesarias contestar. Fazemos perguntas que não são necessárias de responder. Y esto es muy importante en mi práctica por lo siguiente. E isso é muito importante na minha prática pelo seguinte: He aprendido que las preguntas funcionan en el cliente sin que nos respondan. he aprendido que as perguntas funcionam no cliente sem que nos responda. Una pregunta sistémica muy potente Uma pergunta sistêmica muito potente puede hacer que el cliente ya tenga una toma de conciencia poderosa. pode ser que o cliente já tenha uma toma de consciência poderosa. Acá les quiero compartir una herramienta Aqui eu quero compartilhar uma ferramenta y es justamente para que vean que no todo tiene que ser una constelación con representantes. e é para que vejam que não tudo tem que ser uma constelação com representantes. En una empresa podemos tener varias opciones como las tarjetas. Numa empresa podemos ter várias opções como os cartões. Ajá. Esta se llama preguntas que mueven. Esta se chama perguntas que movem, que mexem, Que te movilizan. que mobilizam. Por ejemplo, acá les regalo una pregunta. Por exemplo, aqui eu lhes dou de presente uma pergunta. Acá dice, ¿puedes leer, Magdalena? Está meio apagado. Está também permitido falir e fracassar?
Quem é, Quem é que não permite? quem é o que não permite? Eu consigo ¿Quién ver. o qué lo permite? Porque en muchas empresas ahora dicen, no, que el fracaso es importante, que el error es importante, pero cuando por hacer una prueba no llegan a la meta, los castigan. Porque às vezes nas empresas falam que o erro não é importante, mas quando chega algum tipo de problema, as pessoas são castigadas. Esta pregunta que sigue es muy bonita. Esta pergunta que segue é muito bonita. Cuando tenemos un problema en la empresa, Quando temos um problema na empresa, podemos hacerle esta pregunta. podemos lhe fazer esta pergunta. Se isto fosse um presente, então, qual seria? Si este problema que tenemos fuera un presente, ¿cuál sería ese regalo? Se este problema que temos seria um presente, qual seria o presente que está nos dando? Entonces miren qué bonitas son estas preguntas Então, observem quão bonitas são estas perguntas. y miren la cantidad de preguntas que tenemos. E olha a quantidade de perguntas que temos. Este es un trabajo realizado por C.H. Baker, Este é um trabalho realizado por C.S. Baker, una colega de Holanda. uma colega de Holanda. Entonces ya tenemos otra herramienta aparte de las constelaciones. Então, temos uma outra ferramenta a parte das constelações. Yo puedo dejar estas preguntas en una mesa, Posso deixar essas perguntas numa mesa, las pongo volteadas, que no se vean, as deixo viradas, que não se vejam, y el cliente va cogiendo y le voy haciendo esas preguntas y lo voy guiando y él puede responder o no responder. e o cliente vai pegando, eu vou olhando, e ele pode responder ou não responder. Porque recordemos que la información de una empresa es muy bien cuidada. Porque lembremos que a informação de uma empresa é muito bem cuidada. Imaginemos que estamos en un taller abierto, Imaginemos que estamos numa oficina aberta. en un taller, en un workshop. Sim, oficina também se fala. Ah, ok. Y tenemos al dueño de Toyota E temos o dono de Toyota, da Toyota, y al costado al dueño de Mercedes-Benz. e a em um canto o dono da Mercedes-Benz. Entonces no van a soltar la información. Então não vão soltar a informação. Otra recomendación es que se pueden hacer constelaciones ocultas. Outra opção é fazer constelações ocultas. ¿Qué quiere decir? Que ellos no tienen que mostrar cuál es el problema, Ou seja, eles não têm que mostrar qual é o problema, sino solo lo que quieren conseguir. senão só o que querem conseguir. Entonces el dueño de Toyota me puede decir, quiero lograr una meta que hace tiempo no la logro. Então o dono de Toyota pode me dizer, quero atingir uma meta que ainda não consigo. Y el dueño de Mercedes-Benz no se va a enterar de qué está hablando. E o dono da Mercedes-Benz não vai saber do que ele está falando. Y yo solo coloco un representante para Toyota y un representante para esa meta que no se logra. Então eu coloco um representante para a Toyota e outro para essa meta que não se consegue. Y no tengo que hablar del contenido. E não tenho que falar do conteúdo. Y no tengo que desnudar a los clientes. E não tenho que deixar nus aos clientes. Así es. Unas últimas... me hacen una pregunta acá, me dicen cómo se consiguen las preguntas. Como se conseguem as perguntas? Tómenle una foto para que puedan buscar en Amazon. Sim, você pode... Eu posso enviar depois para vocês e o Jimmy me envia isso. Ajá. Y por si acaso, si ustedes tuvieran un iPhone, Por acaso, se vocês têm um iPhone, también hay una aplicación con estas preguntas en el iPhone. também tem um aplicativo com essas perguntas no iPhone. Hay muchas nuevas herramientas que se pueden crear, que ustedes pueden crear para no necesariamente constelar. Tem muitas ferramentas que vocês podem criar para não somente ter que constelar. Esto quiere decir que hay mucho campo de desarrollo en constelaciones para nosotros. Tem muito campo de desenvolvimento nas constelações para nós. Muy bien, para ir acabando, les recomiendo no hacer constelaciones familiares en una empresa. Para ir terminando, recomendo não fazer constelações familiares numa empresa. No hacer terapia. Não fazer terapia. Usar un lenguaje que sea empresarial. Usar uma linguagem empresarial. Yo no le puedo hablar en una empresa sobre la energía de los campos mórficos. Eu não posso falar numa empresa da energia dos campos mórficos. Tengo que hablar de rentabilidad, de negocio, de pérdidas, ganancias.
tenho que falar de rentabilidade, negócios, ganhos. Por otro lado, tengo que ver dónde está el tema a trabajar. ¿El tema está a trabajar en la familia o en la empresa? Por outro lado, tenho que ver onde está o assunto a trabalhar. É na família ou na empresa? Y lo que les recomendaba hace un momento, se pueden trabajar con plataformas online E o que recomendava anteriormente, se pode trabalhar com plataformas online y también es preferible trabajar en oculto. e também é melhor trabalhar em oculto. En otra ocasión, quizás les puedo mostrar una herramienta, o quizás si la puedo abrir dentro de un momento, una herramienta online. Em outro momento, ou se eu puder abrir agora, posso lhes apresentar uma ferramenta online. Sabe, Jimmy, eu queria perguntar para você se a gente poderia fazer só um intervalo para alguma pergunta até agora, para não ficar muito extenso. O que que você acha, né? Para Sí, quem sí, tem dúvida. E também dizer, Jimmy, que para a pessoa atuar em constelação organizacional, ela tem que ter estudado constelação organizacional, né? Porque, né? Senão a pessoa está estudando familiar e vai se aventurar. E eu só queria dizer uma coisa muito engraçada, é que houve no Brasil uma consteladora que foi convidada para trabalhar numa igreja de crentes evangélica. Evangélico não acredita em mortos. E ela começou a fazer uma constelação com os mortos. Então, ela foi quase que expulsa da igreja, entendeu? Então, a pessoa tem que ter um conhecimento da organização. Vamos com as perguntas, então, só para a gente dar um parênteses, tudo bem? Você topa? perfecto. Então, tem a Eugênia que quer fazer uma pergunta. Eugênia, onde está você? Ali. Pode fazer a Bueno, pergunta. antes que nada, gracias por la claridad y la simpleza de las explicaciones, Jimmy, ¿sí? Yo pertenezco a una empresa familiar, ¿sí? Tio Eugênia, assim a Madalena pode traduzir, tá? Você fala, ela vai traduzindo para o português. Ok. Então, ela está agradecendo o Jimmy e também falando que pertence a uma empresa familiar. Y pasó con todo lo que has desarrollado hasta ahora, ¿sí? Me aconteceu que com tudo que você tem desenvolvido até agora, de acomodar según la familia o por cariño. de nos ajeitar com a família, por carinho. Y ahora está en un momento de reestructuración la empresa de cambio generacional. E agora está em um momento a empresa de uma mudança de cambios generacionais. Yo, a mí me pusieron por el fundador en un sector de producción, donde yo me había formado, ¿sí? El fundador me puso ahí, que es mi suegro. O fundador, que o sogro botou ela em que lugar? En producción. Em produção. El tema es que en ese lugar estuvo siempre mi suegra y fueron 15 años difíciles y decidí renunciar al sector ese en septiembre. Nesse lugar esteve por 15 anos a minha sogra. Então ela decidiu renunciar. Yo estoy formada en relaciones públicas, comunicación interna, y hice con Rubén Tartaglia toda la formación de intervenciones sistémicas organizacionales, ¿no? Y ellos consideran que es bueno lo que yo tengo, las nuevas gerencias y los hijos de los fundadores, que son los que están ahora en la dirección, mi marido y mi cuñado. Puede hablar un poco más lento, o dar más pausas para yo poder traducir sobre esa primera parte. Si puedes repetir esa parte de los cuñados, los hijos. Sí, en esta nueva reestructuración de la empresa. En esta nueva reestructuración de empresa. Mi cuñado y mi marido, que son los directores. Mi cuñado y mi marido, que son los directores. Consideran que mi formación en comunicación interna y relaciones públicas. Consideran que mi formación en relaciones externas y relaciones públicas. Sí. Puede aportar a lo que está necesitando la organización hoy. Puede aportar lo que está precisando la organización hoy.
que es desarrollar un área de comunicação interna que nunca tuvo la empresa. que é desenvolver uma área de comunicação interna que nunca teve a empresa. Ujú. El tema es que en la primera reunión, O assunto é que na primeira reunião, mi cuñado delante de la gerencia meu cunhado em frente da gerência sacó temas personales de la familia y yo no começou a entendía falar assuntos por personais qué. da família. E ela não Yo- entendia por quê. claro, era que yo presentara mi propuesta. Era eu apresentar minha proposta. Y yo ya veía todos los movimientos, cómo se estaban dando, y justo en un área de comunicación interna, a Eu desarrollar. comecei a ver como se davam os movimentos e justamente numa área de comunicação. Cada vez que hubo un intento de implementar o de independizar la comunicación en un Cada, área, cada vez que houve um intento de independizar a comunicação numa área, terminaban renunciando las personas que eran contratadas. sempre renunciavam as pessoas que eram contratadas. Eh, porque mi cuñado dirigía toda la parte de comunicación desde el marketing. Porque ele dirigia a parte, o cunhado dela, a parte da comunicação desde o marketing. Esto que se está proponiendo ahora, comunicación interna, nadie tiene idea de lo que Isto es que está esto. se propondo agora de comunicação interna, ninguém tinha ideia. Entonces, el tema, lo que me surge a mí es que es una oportunidad muy linda, ¿sí? Para desarrollar un área desde cero, donde nadie se considera apto para abordar por primera vez Porque esto. algo bonito é que é uma área que está começando desde o zero, onde ninguém Pero, se considera apto. pero tenemos justo lo que decías tú de una historia en el área de comunicación Mas temos uma con história esas na área de características. comunicação com aquelas características. Claro. En ese sentido, Eugenia, primero que nada, gracias por la pregunta. Bueno, Obrigada pela pergunta. decirte que, bueno, yo también conocí a Tartaglia y que, bueno, una pena su pérdida, Rubén, pero te quería comentar lo siguiente, que tienes mucha razón cuando hablas de observar estos fenómenos previos en la comunicación. Você tem muita razão em observar estes fenômenos prévios na comunicação. Porque la pregunta que me surge es la siguiente, ¿para qué es bueno no comunicarnos? Porque a pergunta que me surge é a seguinte: para que é bom nos comunicar? Es interesante porque en sistémica hacemos esa pregunta inversa, ¿no? É interessante porque em sistêmica fazemos essa pergunta ao inverso. Normalmente se preguntaría, ¿por qué no nos comunicamos? Normalmente se perguntaria por que não nos comunicamos. Pero acá no, preguntamos, ¿para qué es bueno no comunicarnos? Aqui falamos ao contrário. Para que é bom... Perdão, como é? ¿Para qué es bueno no comunicarnos? Para que é bom não nos comunicar? Y luego de eso, otra cosa que se me ocurre que es muy práctica E logo outra coisa que penso que é muito prática es que cuando vayan a la empresa olviden que son familia. é que quando vocês vão para a empresa, esqueçam que são família. Entonces, un ejercicio que hace Ingala, por ejemplo, Exercício que faz em Gala, por exemplo, y se puede hacer en una constelación, e dá para fazê-lo numa constelação. pones a todos los familiares miembros de la empresa a un lado, Você coloca todos os membros e familiares da empresa de um lado, colocas una cuerda en el suelo coloca uma corda no chão y les dices, hasta las 9 de la mañana son cuñados, esposo, esposa. até as 9 da manhã vocês são cunhado, esposo, esposa. Suena el timbre, trrr, Quando toque a campainha, cruzan el cordón, cruzam a corda, entran a la empresa entram na empresa y son el gerente, el director y la gerente de comunicación interna. e são o gerente, o diretor e a gerente de comunicação interna. Fantástico. Algo tan sencillo como eso puede ayudar también. Algo tão simples como isso pode ajudar. Yo estaba asesorando un colegio, una escuela, Eu estava assessorando numa escola, um colégio, y era dirigido por 2 hermanas. e era dirigido por 2 irmãs. Y cuando yo me reunía con ellas, E quando eu me reunia com elas, ellas se decían así,
¿Qué opina usted, profesora Juana? ¿Qué opina usted, profesora Lucía? Elas se diziam assim, o que opina você, professora Joana? O que opina você, professora Lucia? Y yo me quedaba mirándolas asombrado Eu fiquei olhando para elas assombrados, porque eran hermanas, porque eram irmãs, pero se trataban de usted. mas se tratavam de você, que seria como a senhora, Señora, yes. Entonces les dije, ¿por qué hacen eso? Y me dijeron que era para mantener la rigurosidad del trabajo. Ela lhe perguntou por que faziam isso e era para manter a rigorosidade do trabalho. Y acá voy a hablar sobre algo que decías aquí, de que uno tiene que saber de organizaciones cuando habla de constelaciones organizacionales. E aqui eu vou falar de algo que falou-se aqui, que é que a gente tem que entender de constelações organizacionais Y sí, y hay que hacer las cosas de la manera más simple primero. e temos que fazer as coisas da maneira mais simples. Y después podemos buscar complejizar, E depois podemos entrar na parte mais complexa. solo si es necesario. Saquien. Temos Isso mais se é uma necessário. pergunta. Temos mais uma pergunta. Raquel? Muy bien. Gracias, Eugenia. Gracias. Obrigada. Pode falar, Raquel. Olá, Hola. então, minha pergunta é a seguinte, eu trabalho numa escola e, né, a princípio, uma escola familiar, pequena, que agora comprou uma outra escola, e eu tenho ali eu sou psicóloga e eu fui contratada por uma psicóloga comportamental. Então, ela seria minha chefe. Só que eu levo ali as questões da constelação de uma forma Un em ratito, que eu Raquel, não para posso entenderte. falar. Magdalena. Oi? Madalena, Ela está falando que ela trabalha numa escola Ah, familiar. desculpa. Você trabalha como psicóloga? Isso. E eu fui contratada por uma behaviorista, por uma comportamental. E foi contratada por uma pessoa que trabalha com terapia comportamental? Isso. Foi contratada por uma pessoa que trabalha com terapia comportamental? Ya. E no meu trabalho ali, eu levo algumas coisas da constelação, alguns conceitos, só que, óbvio, eu tenho que colocar numa linguagem diferente. Desculpa. Y en su trabajo ella lleva cosas de la constelación, pero las tiene que poner en un lenguaje distinto. E eu me Perfeito. sinto muito mal fazendo isso. Eu me sinto, não sei, Se siente. desonrando a constelação, que parece que eu estou escondendo. Y se siente como mal, como que deshonra la constelación haciendo eso. Ok, no. A ver, Raquel, escúchame. Todo bien con eso. Lo que nos va a tocar, y escúchame bien, es un poco traicionar a las constelaciones. Porque vamos a tener que hacer un poco trair as constelações. Y mira cómo se le abren los ojos a Raquel. Porque é ruim, é uma sensação ruim. É uma sensação mala, pesada. Sí, porque lo que toca, recuerda, tú estás en un colegio y quieres hacer lo mejor que puedas con tu salud, con los clientes. Você está numa escola e quer fazer o melhor pelos seus clientes. Entonces tú puedes visualizar en una micro constelación, Você pode visualizar numa microconstelação, mirar a las constelaciones y mirar a tus clientes. olhar as constelações e olhar aos seus clientes. Y pregúntate al servicio de quién estás. Se pergunte ao serviço de quem você está. Y es bien sencillo, porque lo que va a tocarte es darle la espalda a las constelaciones para ver a tus clientes. E é simples, porque vai ter que virar as costas para as constelações e olhar para os seus clientes. El problema está en que entendemos mal dar la espalda, O problema é que a gente entende mal virar as costas. porque dar la espalda significa ponerme delante y poner detrás como recurso a las constelaciones. Porque virar as costas é por atrás das constelações, como se fosse um apoio, ¿no? Excelente, un apoyo. Entonces, tú miras a tus clientes, pero lo haces basada en las constelaciones. Você olha aos seus clientes, mas você está se baseando nas constelações. Y si se dan cuenta, es el mismo movimiento que hacemos con los padres. E se vocês percebem o mesmo movimento que fazemos com os pais, Yo tengo que mirar mi futuro eu tenho que olhar para o meu futuro
Pero para mirar mi futuro tengo que dejar de ver a mis padres. Mas para olhar o futuro eu tenho que deixar de olhar para meus pais. Tengo que darles la espalda Tenho que virar as costas para eles y traicionarlos e traí-los para ir hacia mi futuro. para ir para o meu futuro. Entonces, Raquel, recuerda que tú lo haces por amor a tus alumnos. Então lembra que você faz pelo amor aos seus alunos. Es como cuando yo voy a una empresa y al comienzo me sentía mal porque no decía hago constelaciones. É como eu, quando eu ia no começo numa empresa e não falava que fazia constelações. Pero mi pregunta era al servicio de quién estoy. Mas minha pergunta é ao serviço de quem que eu estou. Y por eso es que cuando vamos a empresas hablamos de configuraciones o de coaching sistémico. Por isso, quando vamos nas empresas, falamos de coachings para a Sistémico, empresa. Coaching sistêmico. claro. Y así me siento menos mal y menos culpable. E aí me sinto menos mal, menos culpável. Pero algo más que debes saber es que la culpa es símbolo de crecimiento. A culpa é símbolo de crescimento. Para Raquel y para todos, recuerden que cada decisión Para Raquel e para todos, lembrem que cada decisão tiene un precio a pagar. tem um preço a pagar. Y el precio a pagar a veces es esa pequeña culpa. E às vezes o preço é aquela pequena culpa. No sé si me deja entender, Raquel. Sim. ¿Te ayuda esto? Muito obrigada. Sim, me ajudou. Muy bien. Obrigada. Tem mais alguém com alguma pergunta? Sandra Gomes. Nem é uma pergunta, né? É uma constatação. Eu me formei em administração e me especializei em treinamento de sucessores de empresas familiares. Mas eu Ela, era muito jovem, e aí eu fui trabalhar num dos grandes autores de empresa familiar no Brasil. E depois de uns meses eu fui demitida e eu nunca consegui trabalhar de novo com essa parte. después de unos meses, ella la echaron del trabajo y nunca más volvió a trabajar con esa parte. Ok. E eu comecei a fazer um treinamento de astrologia com um bambambam na parte empresarial. Mas comenzó a hacer un entrenamiento en astrología con una persona muy, muy importante en esa parte de Bam Bam Bam, es como el súper. Empresarial, né? De astrología empresarial. E me apareceu um cliente. ¿Y apareció un cliente? Com uma sucessora. Os dois não sabiam nenhum dos papéis dele. ¿Apareció un cliente? ¿Con qué, perdón? Uma filha que era a sucessora. Con una hija que era la sucesora. Que não sabia qual era o papel dela. Que no sabía cuál era su papel. E eu comecei a treiná-la, como eu fazia na consultoria. Y ella comenzó a entrenarla como lo hacía en la consultoría. Começou a dar muito resultado. Y dio muchos resultados. A avó veio me La abuela me vino a buscar. E ela me perguntou por que eu tinha saído daquela consultoria. Y me preguntó por qué yo había salido de esa consultoría. Foi a primeira vez na vida. Por primera vez en la vida. E eu resolvi contar a verdade. Y yo le quise contar la verdad. Da empresa. Que personas de la empresa tinha interesse em mim. Tenía interés en ella. A filha da dona era apaixonada por ele. Y yo fui Pero demitida. la hija de la dueña estaba enamorada de él y me echaron del trabajo. Porque ele começou a gostar de mim. Porque a él yo le empecé a gustar. Não era competente. Y ahí hablaron que ella no era competente. Só hoje, com a sua palestra, é que eu percebi que esses clientes só vieram. Só ahora con tu palestra yo percibí, con tu conferencia yo percibí que estos clientes vinieron. Porque eu excluía isso. Porque yo los excluía. Yo excluía eso. Sí, es muy posible, gracias Sandra, porque como le decía, la historia personal se mezcla con nuestra historia laboral. Como estaba hablando de historia pessoal, se mistura con la historia del trabajo. Y esto, cuando nos damos cuenta, puede ser algo muy, muy fuerte.
quando percebemos isso, pode ser algo muito forte. Por eso que la labor de nosotros es separarla. Por isso, nossa labor é separar. Y en tu caso podrías decir, sí, esa es parte de mi historia. No seu caso, eu poderia falar, sim, essa é parte da minha história. Y voy a hacer lo posible por resolverla para que no se mezcle. Eu vou fazer o possível para resolvê-la e que não se misture. Y ahí también nos puede ayudar Sandra el entender esta frase de Brigitte Champetier, sí a todo como es. E é importante entender essa frase de Brigitte Champetier, que fala sim a tudo que é. Y desde esta aceptación podemos comenzar a avanzar. E desta aceitação podemos começar a avançar. Qué bueno que te haya servido para darte cuenta de esto. Que bom que tenha servido para você perceber isto. Gracias por compartir. Mais alguém? Tem mais alguma pergunta antes do Jimmy continuar? Ok, a mí me falta un poquito nomás para acabar y ya también si quieren de ahí pueden surgir quizás otras preguntas. Solo Só decirles pouquinho para eu terminar e depois podemos fazer mais perguntas. ¿qué requiere entonces una empresa familiar para poder avanzar? O ¿No? que precisa uma empresa familiar para poder avançar? Bueno, recordar que es una empresa. Lembrar que é uma empresa, Profesionalizar más que pensar en los familiares. profissionalizar mais do que pensar nos familiares. Esto quiere decir que no contratar a la familia porque es familia, sino porque es importante para el cargo. Isso quer dizer não contratar a família porque é família, sino porque é importante para o cargo. Recordar que una empresa no es una dinastía. Lembrar que uma empresa não é uma dinastia. Esto quiere decir que no necesariamente el gerente general tiene que ser el hijo. Isso quer dizer que não necessariamente o gerente geral tem que ser o filho, Sino que entender que es mejor colocar a alguien apto para el puesto. sino que é melhor compreender que é bom colocar alguém apto para o posto. Recordar que el objetivo es la rentabilidad, ganar dinero. Lembrar que o objetivo é a rentabilidade, ganhar dinheiro. Y acá toca traicionar a la familia. E aí, às vezes, temos que trair a família, Porque voy a dejar de dar puestos solo porque son familiares. porque eu vou deixar de dar postos de trabalho só porque são meus familiares. Tener la misión y la visión clara. Ter a missão e a visão clara. No dejar que se mezclen con temas familiares. Não deixar que se misturem com assuntos familiares. Acá les quiero contar una pequeña anécdota. Agora eu quero contar um pequeno caso. El fundador de una gran empresa textil en Perú O fundador de uma grande empresa de textis no Peru nos llama porque comienza a caer la empresa. nos chamaram porque estava decaindo a empresa. Estaba teniendo muchas pérdidas. Estava tendo muitas perdas. Entonces yo le pregunté cuál era la misión y visión de la empresa. Então eu perguntei qual que é a missão e a visão da empresa. Y él me contó la misión y la visión que tienen pegada en la pared. E ele me contou a missão e a visão que tinha colada na parede. Pero yo como constelador le hice una pregunta diferente. Mas eu, como constelador, fiz uma pergunta diferente. Cuando formaste la empresa, ¿para qué la formaste? Quando você formou aquela empresa, para que você a formou? Y él me dijo, ah, qué interesante. Ah, ele falou que interessante. Yo formé esta empresa para que estudien mis 10 hermanos que vivían en provincia. Eu formei esta empresa para que estudem os meus 10 irmãos que moram no interior. Y me dice, qué interesante, porque me has hecho dar cuenta de algo. E ele falou que interessante, você me fez perceber algo. Este año acabó de estudiar la universidad mi último hermano. Este ano acabou de estudar na faculdade meu último irmão. Entonces, es como si la empresa, que es un ente individual, Então é como se a empresa, que é um ente individual, le dice, bueno, muchas gracias, ya cumplí mi tarea. ele dissesse muito obrigado, eu já cumpri meu dever. Porque ¿cuál era la intención? La intención era que acabe de estudiar todos sus hermanos. Una vez que acabó el último, no hay más. Porque qual era a intenção? A intenção era que terminassem de estudar todos seus irmãos. E quando isso aconteceu, já a empresa não seria mais. Y esto es hermoso porque si se dan cuenta, de una manera tradicional no hubiéramos podido llegar a este resultado.
E esto é muito bonito porque de uma maneira tradicional não poderíamos ter chegado a esse resultado. Es por el marco teórico que tenemos. É pelo marco teórico que a gente tem. Y noten nada más que no hice una constelación, sino que hice una pregunta sistémica. E somente eu fiz uma pergunta sistêmica, não teve que fazer uma constelação. Sí, porque esto de a veces parar a las personas y decirles qué pasa en tu cuerpo, cuéntame qué sientes, Porque muitas vezes isso de parar as pessoas e perguntar o que você sente no corpo, los de la empresa te van a decir que estás loco. os da empresa vão pensar que você está doido. Entonces nos vemos en la misma pregunta que Raquel. Então a gente se vê na mesma pergunta do que Raquel. ¿Cuál es mi intención? Mi objetivo es aportar y puedo aportar de diferentes formas. Qual é a minha intenção? Meu objetivo é aportar e eu posso aportar de diferentes formas. Ahora, es una opción porque hay consteladores que dicen, ¿sabes qué? Yo solo hago constelaciones. Mas é uma opção. Tem constelador que só fala, eu faço constelações. Y cada quien está bien con lo que le va bien. E cada quem está bem com o que seja bom para ele. Muy bien, vamos acabando. En una empresa familiar, les recomiendo que cada uno resuelva sus temas personales. Numa empresa familiar, eu recomendo que cada um resolva seus assuntos pessoais. Y esto que he estado haciendo, que es el ejercicio de no mezclar. Hay temas que se han mezclado, lo que hay que hacer es enfocar bien el tema. Isto de fazer esse exercício que eu falei de não misturar os problemas. Para acabar, Para ¿cómo terminar, lograr el éxito entonces en la empresa? como atingir o sucesso na empresa? Pertenencia, primero, tener presentes a todos los miembros que aportaron a que crezca la empresa. Pertenência primeiro, ter presentes a todos os membros que aportaram na empresa. Todos los que formaron parte de la empresa ayudaron a que la empresa sea lo que es ahora. Todos os que fizeram parte da empresa ajudaram ao que é a empresa agora. Segundo, respetar las jerarquías en la empresa, Respeitar as hierarquias na empresa, porque a veces no respetamos a los líderes porque às vezes não respeitamos aos líderes. y puede ser que sean temas personales porque yo no respeto a mis padres. E podem ser por temas pessoais, porque eu não respeito meus pais. Entonces estoy haciendo una parentificación, pero en la empresa. Então, eu estou fazendo uma parentificação, mas na empresa. La parentificación sabemos que es un patrón en constelaciones. A parentificação é um padrão nas constelações. Nos ponemos por encima de los padres A gente se coloca por cima dos pais y nos ponemos por encima de los jefes. e nos colocamos por cima dos chefes. Y hacemos críticas como decir, ese jefe no sabe nada, yo sé más que él. E fazemos críticas como esse chefe não sabe nada, eu sei mais do que ele. Y ese es un tema de liderazgo del cual también podemos hablar otro día, que es muy importante. E esse é um tema de liderazgo, do qual podemos falar outro dia, que é muito importante. Hacer un justo equilibrio entre lo que tomamos de la empresa y lo que aportamos, tener un balance de los sueldos. Fazer um justo equilíbrio entre o que tomamos da empresa e o que nós aportamos a ela. Fazer um justo equilíbrio. Una recomendación es la siguiente. Uma recomendação é a seguinte: Se le paga más a la persona que toma las decisiones más importantes. se paga mais para as pessoas que tomam as decisões mais importantes. Una pregunta en la que caen muchas personas es la siguiente. Uma pergunta na que entram muitas pessoas é a seguinte: ¿Quién es más importante en una clínica, en un hospital? ¿El director del hospital o los médicos? quem é mais importante numa clínica, num hospital, o diretor do hospital ou os médicos? Mucha gente me va a decir los médicos, Muitas pessoas vão falar que os médicos. pero lo importante para que el hospital siga adelante es la decisión y las gestiones que haga el director. Mas o importante no hospital é as decisões e as gestões que faça o diretor. Y lo último que les quiero contar es tener en cuenta el objetivo de la empresa. E o último que eu quero falar é levar em conta o objetivo da empresa. ¿Para qué fue hecha esta empresa? Para que foi feita esta empresa? Así como ese empresario textil que no se dio cuenta para qué había hecho la empresa. Assim como esse empresário textil que não percebia por que tinha feito aquela empresa. Y de esa forma hemos llegado milimétricamente a casi el final de la exposición.
Nossa, Ele está que formado. maravilha, gente. Muito, muito, muito bom. Fascinante. Você falando da empresa, eu me lembrei que em Brasília tinha um hospital em que os médicos deixaram de ser médicos para administrarem o hospital. Mas adivinha o que aconteceu? O hospital começou a ir mal, né? Quase à falência, porque esses médicos não eram diretores nem administradores, né? Vamos às perguntas mais uma vez, a Miriam. Daí depois, gente, mais umas 2 perguntas e a gente encerra, né? Tá? Olha, muito mais que pergunta, foi um privilégio, um presente estar aqui com o Jim, viu, Meredith? Ah, que bom. E porque ele fala exatamente dos... Olha, Ingla, que eu considero mestre inspiradora, amo o trabalho de Antoine de Cron, falou na Brigitte, tantos professores que a gente conhece, né? E muitas questões. Eu quero só fazer um comentário rápido, Jim, que aqui no Brasil é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos. A tradutora pode Magdalena. um comentário Ella le da quiere, sem fins lucrativos. va a hablar de una organización filantrópica sin fines lucrativos. Ok. E que participou, inclusive, foi um orientador de um colega nosso, do Regis, tá, Meredith? E também porque Participó también participou, un colega de ellos. ele tem publicação, tem um perfil acadêmico pós-doutor em psicologia, trabalha com uma organização que é para exatamente dependentes químicos, organização comunitária, Trabaja en una organización comunitaria para dependientes químicos. religiosa, inclusive ligada à Igreja Católica, em Vitória, Espírito Santo. Que está conectada a la Iglesia Católica en Espíritu Santo, un estado de Brasil. Eu o apresentei como uma... A finalidade não é o lucro Y le mostré filantrópico, cómo la finalidad no es el lucro filantrópico, mas de um grande ganho social e político. más de una gran ganancia social y política. Então, quando a Meredith colocou ganância aqui é aquele lucro que tem todo um aspecto negativo mesmo, de Mas ganância, pela Es ganância, que en pelo dinheiro. portugués la palabra ganancia tiene un portugués. sentido negativo de É no ser, sí, en português, portugués. Ganancia es como querer aprovecharse, ser ganancioso, es aprovecharse del otro. porque pelo que aprendemos com os mestres nossos, toda empresa tem também um objetivo social. Con lo que aprendimos con... Um objetivo social no que se diz a um bem maior. Eso que dice Miriam En esa es muy comprensión. interesante. Es muy interesante. Porque en un primer estadio, la empresa lo que busca es rentabilidad. Y luego, esta relación de beneficio con la comunidad. Para a sociedade como tal. Pero eso es para empresas más grandes, para empresas más que están buscando esta conciencia social. Y también es importante tener en cuenta que es esta conciencia mucho más grande que tú, yo y la empresa. Magdalena? Também é importante levar em conta esta consciência social que é muito grande que você, eu e a empresa. Es esta conciencia que es más grande que todos, que es la que nos impulsa. Essa consciência que é maior do que tudo, que é que nos impulsa. Ese es otro nivel de conexión. Esse é outro nível de conexão. Las empresas que recién inician primero buscan rentabilidad. As empresas que estão começando procuram primeiro a rentabilidade. Y las empresas que crecen son aquellas que se conectan con ese fin mayor. E as que crescem são as que se conectam com essa finalidade maior. Muito, muito grata. Gente, Essa compreensão, me alegro muito de ter participado e ter, inclusive, o acesso a esse material. E só queria dizer, Jim, pode traduzir? Eu só queria falar que os textos que temos aqui tratam também textos que a gente usou no curso de pós-graduação, e do Antoine de Cron tem
Problemas são soluções, que conhece, né? Então, que eu coloco disponível para a Zac Meredi, que ela pode passar para o grupo. Não, isso está sendo gravado, e aí eu posso passar para vocês a gravação, tá? Não tem problema. Vamos fazer uma última pergunta aqui, que é a Soraya. Obrigada. Soraya. Primeiro, agradecer, né, a excelente palestra, realmente de uma clareza, assim, incrível, né, uma transparência e uma intervenção bem pontual do que deve ser uma empresa e diferente do que é uma família, né, porque muitas vezes a gente, como constelador, a gente mescla e muitas vezes a gente vê misturar uma com a outra. Então, para mim foi muito interessante. Eu sou consteladora, sou advogada e tenho uma empresa, tenho uma doceria aqui, que era um sonho meu, e eu coloquei meu filho Minuto só. Ella como tiene una sócio. empresa, una dulcería, y que colocó al hijo como socio. Sim. E sou advogada também e É consteladora. É abogada e consteladora. Isso. E com a sua palestra me trouxe algumas questões assim de tirar a emoção nas intervenções empresariais. Então, assim, isso é muito difícil. Esto le trajo como la conciencia de sacar la parte emocional a la parte de la empresa. Isso eu acho que talvez para algumas pessoas, para mim é muito difícil, mas a partir de agora a gente pelo menos tem essa iluminação, né, de frear para que a empresa tenha uma direção mais racional. Sí. A partir de ahora ella ya sabe que ya tiene que frenar esa parte. Pero bueno, quiero decir algo que es complicado porque es una relación madre-hijo. Sí, sí. Entonces lo primero que hay que hacer es respetar cuál es la relación que llegó primero y decir, sí, somos mamá e hijo. Sí. Hay que respetar lo que llegó primero y decir, sí, somos madre e hijo. O sea, mãe e filho, somos mãe e filho. Eu criei a empresa e precisava colocar alguém como sócio e coloquei ele. Mas a empresa foi uma criação minha. Mas assim, mais para te agradecer e para te dizer que ficou bem claro a questão de diferenciar a emoção da razão, e acho que realmente empresa tem um papel social muito diferencial com os empregados e com os clientes, porque é tudo uma relação conjugada e importante. Eso dice que es importante entender cómo esta diferencia, ¿no?, entre la relación que hay en una empresa, que tienen como roles que están conjugados, y entender esas diferencias. Claro, claro. El secreto está en entender la diferencia. Una vez que tenemos clara la diferencia, va para adelante. Gracias. Gente, sabe o que está vindo para mim agora? Quem sabe a gente pensa em fazer um workshop mais para frente com o Jimmy, né? Ella piensa que se podrían hacer unos talleres contigo, un workshop contigo más adelante. Quem sabe no futuro? Vamos Excelente ideia para BC também. Muito bom, Jimmy. Organizar um workshop, Jimmy, ¿no? ¿Qué te parece? Yo feliz, contento, podemos organizar un taller, un workshop para poder hacer ejercicios, para poder hacer talleres. Yo acá estoy viendo si abro esta aplicación que les decía, pero yo contentos aqui. Eu estou muito feliz. Eu quero agradecer a Madalena, maravilhosa, que realmente se prontificou a fazer a tradução, né? Obrigada, e desculpem qualquer erro, porque uno trabalha com isso e tem que ter muita concentração, mas tentei fazer o melhor possível. E você, Jimmy, eu achei fantástica a sua charla, sua palestra, muito bem feita, muito, muito boa mesmo, com uma clareza incrível. Então, assim, já está chegando a hora de a gente terminar, gente, né? Vai ficar gravado, eu vou passar para o Jimmy, ele vai colocar no YouTube dele, eu vou colocar no meu YouTube também.
tá bom? E agradeço a todos vocês a sua presença. Tem um almoço maravilhoso hoje, sábado, né? Vamos almoçar, Jimmy? Quer almoçar comigo? Vamos, vamos. Vamos. Yo contento, feliz y muchas gracias por la invitación aquí. Agradecer a Magdalena, que ha sido mi ayuda acá hoy día, y han sido Obrigada, unos excelentes participantes. Muchas gracias. Maravilha, gente. Muito Muita gratidão mesmo, viu, Jim? Graças. Excelente. Obrigada, Meredith, pela oportunidade. Obrigada a vocês todos. Ô, Miriam, fica um pouquinho aí, eu quero falar um minuto com você. Ok. Tá Mas, bom? Jim, foi muito bom. Foi sim. E bom que os nossos mestres eu identifiquei bem. Ótimo. Estamos na mesma escola. Agradeço. Acho que será uma boa Hasta una próxima oportunidade. oportunidad. Bye, bye. Chao, chao. Bye. Tchau, Bye, gente. todos vocês. Obrigada. Quem quiser, eu passo os Muito artigos para Meredith, Meredith encaminha. Sim, Tchau. eu vou só parar aqui a Olha, eu vou ao banheiro e volto, tá?